E aí galera, como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem. Antes de começar o vídeo, eu só queria pedir desculpas porque eu tô meio com a rinite atacada hoje, então meu nariz tá meio entupido. Mas enfim, eu preciso gravar, então eu tô aqui com a graça de Deus mesmo. Então antes de começar, eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais, estão aqui embaixo na descrição. E se possível, compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Eu tava esses dias com um sentimento de paralisação, sabe? Eu sentia como se eu estivesse paralisado em relação ao futuro, medo em que caminho escolher. E sabe, nesse mesmo dia eu comecei a ler o livro de Salmos. Inclusive eu tava pensando em aqui fazer uma série com vocês, onde eu iria compartilhar através dos meus vídeos os entendimentos que eu tive de cada capítulo de Salmos. Não necessariamente todos os capítulos, afinal de contas são muitos, mas aqueles que Deus tocar no meu coração e eu senti de compartilhar aqui com vocês. E começando então pelo Salmos capítulo 1, nesse dia eu comecei a ler e Deus falou muito no meu coração e eu queria compartilhar aqui hoje com vocês. Então Salmos no capítulo 1 diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Bom, esse versículo por si só ele é muito autoexplicativo. Ele faz a separação daquele que tem prazer na lei de Deus e daquele que anda e se assenta com os ímpios. Mas sabe, enquanto eu orava, depois de ler esse versículo, Deus colocou algo no meu coração e me mostrou um monte de caminhos. E sabe, esses caminhos eram bons, pareciam ser caminhos que trariam uma certa felicidade, pareciam caminhos que trariam uma certa prosperidade na minha vida. E ele falou assim: esses são os caminhos, mas em nenhum deles eu tô lá. E eu falei: ok, Deus, o que isso significa? Então ele me mostrou um outro caminho. E esse caminho tinha processos, tinha alguns momentos em que eu passaria por situações de aprendizado, situações por muitas vezes difíceis, mas eu também teria prosperidade, felicidade. E no final desse caminho, Jesus estava lá. Então Deus disse assim pra mim: qual caminho você quer escolher? Porque sabe, por muitas vezes nós podemos seguir caminhos em nossas vidas que parecem ser perfeitos para nós, caminhos que possam parecer bons aos nossos olhos. Mas será que Jesus está neles? Será que durante toda a jornada de nossa vida, se a gente seguir nesse caminho, no final deles nós vamos se encontrar com Jesus? E eu comecei a refletir se o caminho que eu estou seguindo hoje, se no final dele, o caminho pode ser perfeito, minha vida pode ser perfeita, mas se no final desse caminho não tiver Jesus, eu não quero seguir esse caminho. Sabe, por muitas vezes esses caminhos podem parecer perfeitos, mas se não tiver Jesus, ele não é o suficiente para nós. Sabe que caminho nós temos seguido nos nossos dias? Porque aqui nesse versículo ele fala que aquele que segue os conselhos dos ímpios perecerão. O caminho que ele seguir perecerá, sabe? Sua árvore não frutificará. Mas porém aquele que tem prazer na lei de Deus, aquele que se alegra em servir a Deus, pelo contrário, diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, ao qual dá o seu fruto. E eu fiquei muito impressionado com esse versículo: ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então sabe, por muitas vezes podem existir em nossas vidas caminhos que a aparência deles é boa, parece ser perfeita, mas são caminhos que perecerão. Sabe, não se comparam com os caminhos que Deus tem para nós, os caminhos que Jesus de fato está. E é interessante que como eu falei, nesse caminho onde Jesus estava, haviam processos, haviam tempos determinados sobre ele. E aqui fala sobre isso, sabe, a árvore que dá bons frutos no seu tempo. E sabe, será que nós temos seguido esses caminhos? Os caminhos onde Jesus está? Será que se a gente chegar no final da nossa vida, olhar para tudo que a gente passou, será que a gente vai estar com Jesus ao nosso lado? Se ele não estiver lá, eu não quero estar nesse caminho. Porque afinal de contas, se Jesus estiver no meu caminho, nada mais me importa. Se ele estiver lá, porque ele é o suficiente para nós, sabe? A partir disso,
Quando nós entendemos esse amor, quando nós se alegramos na lei do Senhor, se alegramos nos seus mandamentos, nos seus princípios, no seu amor, nós entendemos o quão perfeitos são os planos dele para nós, quão perfeito é o caminho dele, as preparações, os processos que nós temos que passar, onde nós somos de fato ensinados. E eu estava até refletindo há pouco tempo atrás, os princípios de Deus por muitas vezes nos ensinam como viver de uma maneira melhor, sabe? E é interessante como a gente aprende isso na caminhada com Deus de forma automática, sabe? De forma onde nós somos moldados e forjados a ser cada vez melhores, ou seja, ser cada vez mais semelhantes a Ele. Então, sabe, eu só queria trazer essa reflexão hoje. Será que nós temos hoje seguido o caminho de Jesus para nossas vidas? Será que o caminho que nós estamos traçando hoje, Jesus estará no meio dele? Será que a nossa vida tem apontado para Cristo? E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Queria pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, seguir minhas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Queria pedir também pra você compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Muito obrigado pra você que assistiu esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo.